Olá, quinta-feira, véspera de mais um feriado prolongado. E a gente fala hoje da recepção aos calouros da Faculdade de Engenharia da Unesp, que chegam na semana que vem. Vamos receber o vice-diretor da FEB, o professor Lutigades de Oliveira Neto. E ainda... Venda de carros novos cai e concessionárias apostam em estratégias para aumentar a saída dos usados. Ecoterapia. Você vai ver como o contato com os cavalos favorece o desenvolvimento de crianças. O mês de março registrou uma pequena recuperação nas vendas de veículos novos no Brasil. Segundo a FenaBrave, a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, foram vendidos 26,72% a mais que em fevereiro. Só que no acumulado do ano, o setor registra queda nas vendas quando comparadas ao primeiro trimestre de 2014. A nova realidade abriu oportunidade para outro setor recuperar o fôlego, o de seminovos. Os dados do primeiro trimestre de 2015 comprovam a queda nas vendas de carros novos no Brasil. Nos primeiros 3 meses do ano, o setor registrou baixa de 15,96% se comparado ao mesmo período do ano passado. Um dos motivos apontados é o reajuste fiscal promovido no início do ano pelo governo federal na alíquota do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Desde janeiro de 2015, a alíquota de IPI sobre carros 1.0 subiu de 3% para 7%. A tarifa para carros 1.0 a 2.0 subiu de 9% para 11% para veículos flex e de 10% para 13% para veículos a gasolina. Débora Caparrosa é gerente de uma revendedora de novos e seminovos em Bauru. Ela afirma que a queda na venda dos novos já era sentida em 2014, mas que se acentuou nos 3 primeiros meses deste ano. A loja precisou agir para tentar reverter o cenário. O que a fábrica em si está vindo é com financiamento de taxa zero, né? Com uma porcentagem de entrada, porque hoje os financiamentos ficaram um pouco restritos em aprovação, né? E a diferença em taxa zero até 36 meses. É isso que está ajudando as vendas hoje na área do 0 quilômetro. Mas a diminuição na venda dos veículos novos representou uma oportunidade para um segmento que amargava a retração nas vendas desde 2012, o setor de seminovos. Só no primeiro trimestre de 2015, houve um aumento de 20,78% de vendas se comparado ao mesmo período de 2014. Hoje o ticket médio numa concessionária que era de 22 mil, hoje o carro mais em conta é em torno de 38 mil. Então a pessoa que não tem condições, ela acaba caindo no seminovo de 20, 22 mil. Para o empresário Alain Martinelli, o momento pode ser uma oportunidade de recuperar as perdas dos anos anteriores. Hoje o particular ele tem o poder de chegar até as nossas concessionárias e perguntar qual é o plano de financiamento, as condições que nós temos para poder estar oferecendo para ele. Nessa atual conjuntura do mercado, nós temos procurado a proporcionar a eles o melhor plano e a melhor condição de negócio. E quais são as vantagens do seminovo? Dos seminovos hoje são em relação a valores, devido a esse aumento do IPI, devido a esse estouro que teve no 0 quilômetro, os usados realmente têm sido as melhores opções hoje. O economista Reinaldo Cafeu comenta que estratégias como pagamento de IPVA, tanque cheio ou facilitação em financiamentos podem ajudar no aumento das vendas. Já as revendas de seminovos devem aproveitar a oportunidade. O seminovo, além da vantagem de ter hoje um preço bastante competitivo, o consumidor vai acabar indo para o zero, ele vai ver um carro muito básico. Se ele quiser qualquer acessório adicional, o preço vai subindo muito. Quando ele vai para o usado, dependendo do ano de uso, ele consegue, com vários acessórios, entre eles ar-condicionado, vidro elétrico, entre outros acessórios, com um preço já depreciado, ou seja, o mercado derrubou o preço do semi-usado, no seminovo. Então isso acaba sendo muito atrativo. O consumidor deve avaliar bem se a compra de um veículo, tanto seminovo quanto novo, cabe no orçamento. Às vezes, por trás de uma taxa zero, não vem um desconto na tabela,
por trás do IPVA gratuito, entre aspas, é mantida uma margem de lucro mais acentuada. E se ele optar pelo financiamento, que fique atento à taxa de juros. A taxa subiu, nem sempre o leigo consegue calcular, a maioria dos brasileiros fica de olho mais na prestação do que no valor total que ele paga, então, na dúvida, procurar um especialista para entender um pouco melhor essa taxa de juros. Agora a gente fala com você que vai passar o feriado em Bauru. É bom saber como ficam os serviços. A Prefeitura fecha amanhã e o expediente só volta na segunda-feira, assim como no Poupa Tempo. Na saúde, os prontos-socorros, as UPAs e o SAMU vão funcionar normalmente 24 horas por dia. Os ecopontos fecham amanhã, mas abrem sábado, igual a coleta de lixo, que para no feriado e retorna no dia seguinte. Já o DAI atende no plantão pelos telefones 0800 77 10 195 e 3235-6140. E para quem procura uma opção de lazer, o Zoológico e Jardim Botânico ficarão abertos todos os dias. E o feriado do Dia do Trabalho deve ser de sol em grande parte do estado. Veja os detalhes na previsão do tempo. Tempo firme em todo o estado de São Paulo. A previsão é de que o feriado e o sábado continuem com o sol. Mas, a partir do domingo à tarde, a chegada de uma frente fria pode trazer pancadas de chuvas a pontos isolados, especialmente no leste do estado. Em Bauru, o tempo fica estável no feriadão. Agora, a umidade do ar é de 54%. Os ventos sopram a apenas 9 km por hora. Nesta quinta, a temperatura variou entre 15 e 26 graus. Amanhã, os termômetros ficam próximos disso, mínima de 15 e máxima de 28 graus. A Secretaria Municipal de Saúde acaba de informar mais 96 casos de dengue. Agora a cidade já soma 2.738 casos da doença neste ano, com 3 mortes. A Divisão de Vigilância Ambiental reforça que é preciso a colaboração de todos para evitar criadouros do mosquito. Depois do intervalo, você vai conhecer os benefícios da ecoterapia. O projeto da Unesp estimula crianças com algum tipo de deficiência por meio do contato com cavalos. É daqui a pouco, fique com a gente. Voltamos e a gente vai conhecer agora um projeto que prova como o contato com animais pode beneficiar e muito o desenvolvimento de crianças com algum tipo de comprometimento. A iniciativa é de uma professora do curso de Educação Física da Unesp em Bauru. Para os pais, a diferença no comportamento dos filhos é visível. Coloca lá embaixo. Cauã passa a semana inteira aguardando o dia da ecoterapia. Quando chega ao Aras, não vê a hora de ficar pertinho do cavalo, o Guarani. O garoto tem uma doença congênita que afeta o cerebelo, estrutura responsável pelo caminhar e pelo equilíbrio. Lilian, a mãe dele, diz que em um ano de atividades, as mudanças vividas por Cauã foram significativas. Ele melhorou muito a coordenação motora dele, o tremor nas mãos melhorou bastante. A autoestima, então, nem se fala. Ele adora fazer, adora. Leandro é outro aluno do projeto de ecoterapia da Unesp em Bauru. Com paralisia cerebral de grau leve, ele também tem dificuldade em coordenar os movimentos. Durante o atendimento, recebe todos os estímulos para melhorar o equilíbrio. Assim como aconteceu com o Cauã, os benefícios já foram sentidos. Melhorou bastante no equilíbrio, no sentar, no levantar, no comportamento. Você fala com ele, ele já atende, sabe? Melhorou muito. O projeto da Unesp é realizado desde 2008 e tem como objetivo levar à comunidade pesquisas desenvolvidas dentro da universidade. Nosso objetivo é prestar um serviço à comunidade, mas como é uma extensão da nossa universidade, a gente traz, e isso é muito importante, todo o conhecimento acumulado com várias pesquisas. E ele é um projeto que se desenvolve sempre com projetos de pesquisa. Cada criança tem um planejamento, cada criança está dentro de um projeto de pesquisa. Segundo a coordenadora do programa, a característica mais importante da ecoterapia é o movimento feito pelo cavalo. O andar do animal, próximo ao movimento que o ser humano faz, é o responsável por estimular as crianças. Durante esse movimento do cavalo, o aluno recebe muita informação no sistema nervoso, independente dele estar assim, observando isso ou não.
Então, a gente vai fazendo o caminhar, que é quando ele vai desenvolvendo esse estímulo proprioceptivo, e paralelo a isso, a gente vai fazendo várias atividades. Então, a gente trabalha com equilíbrio, com coordenação, com discriminação de lateralidade, com várias questões. A gente trabalha também com... As crianças têm bastante dificuldade de coordenação fina, então a gente também trabalha isso. Hoje o projeto atende 8 crianças com até 14 anos de idade. Todas elas só tiveram a oportunidade de conhecer o Guarani graças a uma parceria com a Rede Municipal de Ensino. Os alunos passam por uma avaliação na própria escola e os pais são avisados. Só então começa o atendimento. Tanto a Lilian quanto a Jaima só ficaram sabendo do projeto por intermédio da escola Aníbal de França. Eles mesmo me ligaram, e aí eu vim fazer a entrevista e tudo deu certo. Não fosse por meio desse projeto, Leandro poderia fazer ecoterapia? Não, porque eu não tenho condições financeiras de pagar, né? Só pelo esse projeto mesmo, que graças a Deus apareceu na nossa vida e ele está fazendo. Como as crianças passam por um processo de inclusão nas escolas em que estudam, as atividades na ecoterapia precisam acompanhar o desenvolvimento em sala de aula. A gente sempre conversa com a professora, com a coordenadora da escola, com a professora da sala de recursos, e assim a gente traça o planejamento das atividades que a gente desenvolve. Então, sempre vinculadas diretamente com as questões da escola. E não são só as crianças atendidas as beneficiadas. O projeto de extensão é uma troca. Os alunos de educação física da Unesp têm condições de aplicar nos atendimentos toda a teoria e as pesquisas que desenvolvem. Thaís está no último ano do curso e se orgulha de ter participado durante 2 anos do projeto. É muito gratificante, pois nós colocamos objetivos, né, para o trabalho que está sendo desenvolvido, e aí nós conseguimos com que esses objetivos sejam alcançados, e ficamos muito felizes de ver o envolvimento das crianças, como tudo acontece. Prova desta satisfação que toma conta de todos os participantes é a Fernanda. Ela ingressou na primeira turma do projeto e mesmo depois de terminar a graduação, não abandonou os atendimentos na ecoterapia. Acho que é por causa desse amor mesmo, né? A gente vê os resultados, às vezes são bem visíveis da relação da criança com o cavalo ou com a gente, melhora a motora. Então, acho que foi isso que me atraiu. Apesar de eu não realizar mais pesquisa diretamente com isso, no meu mestrado, no meu doutorado, mas a gente continua fazendo as pesquisas da ecoterapia. Apesar dos bons resultados, o projeto enfrenta dificuldades. A verba anual da universidade é de R$ 600 e as atividades só podem ser mantidas graças a uma parceria com o Aras da cidade, que cede o espaço uma vez na semana. É lá também que fica o Guarani, o único cavalo do projeto. Por todas essas limitações, ampliar o atendimento para outras crianças não é uma tarefa tão simples. A gente só conseguiria aumentar se nós tivéssemos alguém que nos mantivesse mais um cavalo, pelo menos. Não adianta doar o cavalo, tem que manter o cavalo. Então, sem ser assim, não daria para ampliar. Enquanto a ampliação não vem, quem vê dia a dia o avanço dos filhos torce para que outras pessoas tenham essa mesma oportunidade. Acho maravilhoso, maravilhoso. Espero que outras crianças tenham essa oportunidade também. Essa oportunidade tinha que ter para todas as crianças que têm essas deficiências, né, para melhorar no comportamento, em casa, em tudo. Até ele tiver essa oportunidade, eu vou estar trazendo. Se o ano que vem tiver de novo, eu trago de novo. Puxa, forte. Nossa, olha como ficou bonito o seu nó. Olha que beleza. Depois do intervalo, a gente fala sobre a recepção aos calouros da Faculdade de Engenharia da Unesp, a FEB. Vamos receber o vice-diretor, o professor Lutigardes de Oliveira Neto. É daqui a pouco, voltamos já já. Agora nós vamos falar sobre a recepção aos calouros da Unesp. Semana que vem chegam a Bauru os novos alunos da Faculdade de Engenharia, a FEB. Sobre esse assunto, vamos receber o vice-diretor da FEB, Lutigardes de Oliveira Neto. Professor Lutigardes, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Prazer é meu. Professor, quais são as atividades que estão programadas para a semana que vem para receber esses calouros? A Comissão de Recepção de Calouros programou para a semana toda, de segunda a quinta-feira, palestras e encontros
para fazer a recepção e informando de como funciona a faculdade, quais são os grupos de estudantes, por exemplo, que existem, os projetos que existem, e fazer atividades ao longo da semana completa. E tem uma novidade neste ano, que é uma reunião com os pais. Por que vocês estão se propondo a se reunir com os pais, professor? É uma preocupação que a gente já tem também recebendo os pais, não só dos calouros, mas também a gente vai promover encontros com os pais dos veteranos, mas e também com os egressos, por exemplo, de uma maneira de que integre de uma maneira mais completa, mais ampla, as outras pessoas, né, que estariam envolvidas nesse curso. Os pais, nós tivemos um evento desagradável esse ano, né, e a gente então aproveita também para tranquilizar os pais dos calouros que a universidade está atenta a essas questões também. Sobre a morte do estudante por coma alcoólico numa festa aqui da cidade. Sim. Isso aí alertou a gente, porque nós já temos programas que tratam desses assuntos relacionados à saúde no campus. Então temos programas como Movimento Saúde, Rede Viva Melhor e atividades de grupos de extensão, por exemplo, de educação física, que tratam de atividades físicas. Então esse tema já é trabalhado na Unesp. Então a gente precisa olhar um pouco mais para atingir novamente, continuar atingindo os estudantes, né, sobre esses assuntos. Para os pais é uma ruptura muito grande, eles estavam acompanhando de forma muito próxima esses alunos até o ensino médio e agora a maioria deles vão morar fora de casa, né? Uma forma de tranquilizá-los também. Sim, e nós já recebemos agradecimentos, né, por essa reunião de alguns pais, então vai ser um prazer recebê-los junto com os alunos e tentar tranquilizá-los, né, de que nós estamos preparados para recebê-los e procurar dar uma educação de qualidade, né? E hoje em dia os alunos têm inúmeras possibilidades de projetos de pesquisa, de intercâmbio. Neste momento que vocês também vocês aproveitam essa oportunidade para apresentar esses projetos e para trazer os alunos mais para dentro da universidade? Nós temos eventos, palestras, né, em que a gente apresenta como funciona a instituição, quais são os órgãos que tratam com os alunos acadêmicos, né, mas também os projetos que os professores também trabalham juntamente com os alunos. São projetos de pesquisa, projetos de extensão, então nós vamos ter eventos para cada uma dessas atividades. Como os estudantes, as entidades estudantis também tratam com projetos, né, como o diretório acadêmico, temos o ProJúnior, temos outros projetos de extensão que envolvem os alunos, então eles também vão ter a oportunidade de apresentar os seus trabalhos e tentar integrá-los logo já na primeira semana. E os alunos estão chegando em maio agora, teve uma alteração no calendário por causa da greve, não é, professor? Mas essa alteração de alguma forma vai comprometer o ano letivo dos alunos? Não, não vai. Nós tivemos que adiantar um pouco mais a entrada dos alunos, o início do semestre agora em maio, porém os recessos foram diminuídos, então nós vamos terminar teoricamente o ano letivo em fevereiro de 2016, praticamente num período em que eles realmente já colam grau, então não vai haver tanto prejuízo nessa questão da época de formatura, né? Você já citou, professor, que tem esse contato com os alunos egressos, aqueles que já saíram da universidade. E de que forma eles contribuem com a faculdade, com os cursos que são oferecidos? Trazendo informações de como os nossos egressos, tanto os mais antigos quanto os mais novos, estão se dando não só na academia, né, porque alguns saem para fazer mestrado, mas também no mercado. Essas informações são importantes porque nós estamos em época, por exemplo, de reformulação dos currículos, então nós precisamos também ter essa resposta dos egressos para a gente poder remodelar os currículos de maneira mais adequada, né, para o momento. Tá certo, professor. Eu agradeço sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço o espaço. A gente fica por aqui, volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!
Tchau.